número 3, Filipenses 3. Veja aí, Filipenses capítulo 3, versículos, Filipenses 3, vamos ler do versículo 20 e o versículo 21, que é o nosso tema, é reconciliação, parte 2. Reconciliação, parte 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois a nossa pátria, olha, essa palavra é muito linda, hein? Pois a nossa pátria, deixa eu separar até aqui algo, deixa eu ver onde está. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si e todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria é coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus. O que é uma pátria? O que é uma pátria? Pátria, nossa pátria, terra onde alguém nasce. Por que Paulo disse que Paulo era judeu? Ele deveria não ter falado isso. Se a pátria dele era Israel, ele nunca poderia falar, pois a minha pátria está no céu. Ele deveria falar, a minha pátria está aqui em Israel. Nossa pátria está em Israel. Mas ele falou, a nossa pátria está nos céus. O que é pátria? Pátria é a terra onde alguém nasce. Ué, mas Paulo não nasceu... Paulo não era da Sicília, né? Paulo não era judeu, tinha cidadania romana. Como é que ele diz que a pátria dele é o céu e pátria é a terra onde alguém nasce? Pátria é nação a que pertence uma pessoa. Pátria é nação que uma pessoa é cidadã. Pátria, lugar a que pertence algo ou alguém. Lugar de onde algo ou alguém provém. Terra onde alguém nasce. Porque a minha pátria, onde eu nasci. Então Paulo está dizendo, porque a minha pátria, pois a nossa pátria, Paulo buscando para ele, né? Pois a minha pátria está nos céus, de onde eu aguardo o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas ele inclui as ovelhas. Pois a nossa pátria está no céu. A nossa pátria está no céu. Ele escrevendo para os filipenses, né? Para a igreja de Filipos. E ele diz, a nossa pátria, Filipos, é no céu. Onde você nasceu é no céu. Mas o tema hoje não é reconciliação, pastor? O que tem a ver a nossa pátria? Claro que tem a ver, amado. Deus te presenteou a você, a mim e a você. Deu um corpo, colocou-nos numa terra abençoada, num lugar maravilhoso chamado Brasil. Brasil é maravilhoso, amado. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil é o P. É o PO. Sabe o que é o PO? O problema do Brasil é o PO. PO. Sabe o que é PO? O problema do Brasil é alguns políticos. PO. O problema do Brasil não é o Brasil. O problema do Brasil é a política. É o PO. É os políticos, alguns políticos. Esse que é o problema do Brasil. É essas pessoas que é o problema do Brasil. Mas o Brasil é maravilhoso, o Brasil é abençoado. Então, quando Paulo disse que a nossa pátria está nos céus, isto me dá um entendimento que
eu tenho uma identidade que esteve lá, e eu tenho uma identidade humana que está aqui, né? Você tem uma identidade espiritual, você tem uma... Mas isso é algo que o homem natural... Por isso que Paulo falou aos Coríntios, ele sabia que a igreja de Corinto é a igreja da carne, né? Coríntios, o homem natural não pode compreender, nem adianta, vocês não vão compreender. Tem gente que não vai compreender que você tem uma cidadania celestial. Você veio de um lugar chamado pátria celestial. A Bíblia fala pátria celestial, reino dos céus. A Bíblia fala paraíso. Então a Bíblia tem vários novos céus, nova terra. Então tem vários nomes que a Bíblia fala sobre o lugar de onde nós nascemos, a nossa cidade, nossa origem, de onde nós viemos. A minha segurança é que eu vou voltar para lá. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de nos ser revelada. Ele disse, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado. As pessoas pensam que aqui na terra, que é casa, carro, Deus está preparando um carro novo para mim. Carro novo, se você quiser, você tem que trabalhar e comprar. Ah, Deus está preparando uma casa nova, se você quiser, você tem que trabalhar e comprar. Ah, Deus está preparando, sabe, eu fazer uma faculdade, vai me dar dinheiro. Não, você tem que trabalhar, guardar dinheiro e estudar. Então não fica esperando algo que Deus não prometeu. Deus não prometeu. Quem fala isso são os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos bispos, os falsos profetas, eles que dizem isso. A Bíblia não diz, tá? Nós temos que parar de acreditar no que a Bíblia não diz. A Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus. Pátria, o que é pátria? Lugar onde eu vim. Lugar de onde eu nasci. Eu não nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, pastor. Tua carne. O tempo que Deus quis que você viesse para cá, aí você conta tempo de carne. Matéria. Mas antes da matéria, pastor, o senhor está parecendo meio maluco, essas coisas assim, não dá para a gente compreender muito bem não, porque como que eu não tinha, agora eu tenho, minha matéria, olha aqui, cadê? Hebreus 2, 12, ele diz assim, Hebreus 2, 12, ele diz assim, a palavra, dizendo... A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, a verdade é, se você acredita ou não acredita, a verdade é, você não é o que você vê. Você não é essa aparência. Eu não sou essa aparência. Você não é essa aparência. Você não é esse cabelo comprido, esse cabelo curto, você não é esse olho verde, olho castanho, você não é esse gordo, esse magro, você não é o negro ou o branco, você não é isso. Por isso que quando você se olha como irmãos em Cristo, aí você tem que se olhar com esses olhos aqui, olhos espirituais. Por isso você consegue ver irmandade, um homem, mesmo não sendo marido daquela mulher, ter uma pureza de chamá-la por ser uma mulher bonita, um homem bonito, chamar de irmão sem ter o segundo interesse, porque a carne é complicada, né? Você tem que ter cuidado com a carne, que ela é complicada, ela é traiçoeira, ela é maligna, ela quer te dar uma rasteira. Quando você está no Espírito,
aí você consegue se tratar como espiritual, né? Como adultos espirituais, que nós entendemos de onde nós viemos. Quem é que nós somos? Nós somos cidadãos dos céus. Davi falou que nós somos deuses. Lá no Salmo, não foi nem Davi que falou esse Salmo, Salmo 82, que não é de Davi, não. Fala que vós sois deuses, sois filhos, todos sois filhos do Altíssimo. Filho de Deus é deuses. Na carne, Adão fracassou, que quando Deus criou o primeiro casal, você sabe disso, né? O primeiro casal fracassou, perdeu essa grande oportunidade que Deus deu de ser eterno aqui na terra. Você sabe que Deus trouxe a eternidade lá de cima para cá. Botou a eternidade no paraíso. 2 eternos dentro do paraíso. Aí que os 2 eternos fizeram. A natureza carne, que ainda não estava contaminada, foi contaminada por causa do diabo, por causa da antiga serpente, ela que seduziu. Por isso que Paulo fala aos Coríntios 11, eu receio que assim como a serpente enganou Eva lá no paraíso, assim também ela engane hoje aqui. A serpente tem filhotes. Tem um monte de filhote de serpente dizendo: Deus já voltou, a ceia do demônio, dom espiritual não existe, cura divina não existe, milagres não existe, isso é coisa do passado. Não existe apóstolo, não existe nada disso, é tudo do passado. Deus do passado é um, o Deus do presente. Não, o Deus que me criou lá no paraíso, que me fez lá atrás, para mim ele é o mesmo. A única coisa que mudou não foi o caráter de Deus. Quem mudou foi o pacto. O pacto que mudou. Não foi o caráter de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então o caráter de Deus não muda. Não muda. Por isso que quando você vem a esta terra, nós temos que compreender quem nós somos. Por isso que a Bíblia fala poderoso, igreja gloriosa. Como vai tratar uma igreja gloriosa na carne? Igreja gloriosa, cheia de problema na carne. Como é que vai falar que é uma igreja gloriosa, sem mancha? Aí a pessoa não acredita. Sem ruga, está lá em Efésios. Sem defeitos, santa. Aí a pessoa se olha para a sua natureza terrena, aquela que Adão danificou. Adão danificou tanto o espírito quanto a carne. Adão danificou os dois. Mas Cristo veio. A Bíblia diz que Cristo veio. O que ele fez, pastor? Aí você vai acompanhar comigo em 2 de Coríntios 5. 2 de Coríntios 5, versículo 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha o que Paulo... Isso aqui é muito forte, irmãos. Olha o que está falando. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Representante de Cristo. Embaixadores é o que representa as nações. Nós temos embaixadores em todos os países. O Brasil tem embaixadores em todos os países, né? Então nós estamos aqui representando a pátria celestial. Por isso que tem um modo digno de viver. Por isso que tem um modo decente. Porque nós não podemos viver igual o ímpio. João falou assim: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem gente que... Eu já disse aqui algumas vezes, nunca vi povo para amar tanto o mundo como os crentes, amado.
Tem crente sem conhecimento, como ama o mundo. O crente que conhece que ele não é deste mundo, Jesus falou, eu não sou deste mundo, como também eles não são. Você lembra dessa passagem lá em João? Jesus conversando, eu não sou, Jesus falou, eu não sou deste mundo, como também eles. Se eu e você tivéssemos nascido naquela época, ele estava falando a nosso respeito. Mas como nós não estávamos lá, tinha lá os discípulos, os seguidores de Cristo da época, falou, eles também não são. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, o mal que há nesse mundo. Então, amados, quer dizer o quê? Quer dizer que nós não somos daqui, somos da pátria celestial, somos da cidade santa, somos do reino eterno, somos do paraíso. O pecado de Adão, diz lá em Romanos 5, diz que por causa de um homem, da desobediência de um homem, todos morreram, todos pecaram e todos carecem da misericórdia de Deus. E por causa da obediência de um homem, Deus trouxe de volta os seus filhos. Deus reconciliou. Porque quando Adão, se você ver lá em Gênesis, quando Adão fracassou, Deus expulsou ele do paraíso. Sai daqui. E diz que colocou 2 querubins com espada de fogo na porta. Se eles entrassem, cortava eles, queimava eles. Não, vocês estão fora. Então o homem foi expulso do paraíso. Aí danou-se, né, irmão? Um homem expulso da presença de Deus. Aí um dia eu estava expulso. Você também estava expulso. Você lembra quando antes de você conhecer a Deus, expulso, vivendo como inimigo de Deus? Diz a Bíblia que nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados. Jesus morreu por nós e nós éramos inimigos dele. Blasfemavam, falávamos mal, debochavam, criticavam, zombavam. Como faz aí o homem sem Deus, sem noção? Homem sem noção. Isso é um bando de sem noção. Né? Tem um bando de gente sem noção. Ou empesteado de capeta, ou carne pura. Um bando de sem noção. Graças a Deus que nós temos a noção. Nós temos uma noção. Qual a noção que nós temos? Que nós fomos reconciliados com Deus. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu. Adão matou, Cristo deu vida. Adão expulsou, Cristo trouxe de volta. Adão adoeceu, Cristo deu saúde. Adão envenenou, Cristo deu a cura. Viu? Agora nós estamos reconciliados. Quando eu estava como inimigo de Deus. Pense comigo agora, irmão. Pense comigo. Quando você estava como inimiga de Deus. Você lembra? Fazendo a vontade da tua carne, dos teus pensamentos. Paulo falou aqui em Efésios 2:1. E ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que nós andávamos. Por isso que ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que Cristo nos amou, estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando Cristo vem e te entrega na cruz, irmão, dê glórias a Deus. Isto é o maior presente, isto é o maior milagre que você pode esperar de um Deus soberano. Ai, estou esperando o milagre da casa própria. Olha, estou esperando o milagre do carro próprio. Estou esperando da moto. Estou esperando, sabe, de comprar aquela casa, aquela fazenda, aquele sítio. Eu estou esperando, pastor. Estou esperando aquele marido, aquela mulher. Estou esperando aquela... Não, mas o maior milagre da nossa vida já aconteceu lá na cruz do Calvário. Foi a reconciliação. Nós fomos banidos. Nós tínhamos sido, quando Adão é banido, todos nós fomos banidos.
Quando Adão foi expulso, todos nós fomos expulsos. Fomos expulsos. Paulo fala aos Filipenses que tem uns que serão banidos, foram banidos e continuarão banidos para sempre da face do Senhor. Tem gente que já era. A Bíblia chama de cabrito, peixe ruim, joio. A Bíblia chama de árvore ruim. A Bíblia chama de água amarga. Então, a Bíblia tem os nomes, né, que dá essa turma aí, que é de bastardo, né, que é de filho do diabo, filho da perdição, igual Judas, né, igual Caim, da descendência lá da perdição, né? Então, amados, poxa, como é bom. Mas a palavra de Deus, o tempo passa tão rápido, né? Já se passaram 30 minutos e eu preciso de seguir a viagem, né? Logo mais, olha lá, tô vendo minha esposa lá, ela tá lá, tá vendo? Todo mundo tá vendo ela tá lá, mexendo. Logo mais às 19 horas, no Ministério Restituição, na rua Roberto da Silveira, número 10, em frente ao prédio da Nova SEDAI, estaremos ali louvando a Deus, bendizendo ao Senhor. Se você não pode estar conosco hoje, quinta-feira temos também reunião. No domingo temos cultos, que será bênção de Deus, sem medida. Cultos maravilhosos, domingo, 9 da manhã. Se prepare para estar conosco domingo, 9 horas da manhã, ou às 18 horas e 30 minutos. Vamos dividir o povo, né? Uns vêm de manhã, outros vêm à noite, para a gente poder não ter muito aglomeração, né? Porque nós estamos lá, todo mundo com sua máscara, todo mundo passando álcool gel, depois que a gente oferta, passa álcool gel, álcool 70, com as máscaras, canta louvor todo mundo de máscara, para ninguém salivar em cima de ninguém, que também lá no Ministério Restituição, amado, não tem contaminação. A única contaminação que você vai pegar lá é o amor. Você vai ser amado. Você que está aí pela Rádio Conexão Gospel, você que está aí pelo aplicativo, você que vai me ouvir pelo Facebook, está me ouvindo, me vendo, eu quero pastorear você, eu quero ser o teu pastor, quero lhe ajudar, quero orar contigo, orar por você, estarmos juntos, como eu faço com a família Restituição, assim, 3 vezes ao dia, segunda a segunda, estamos sempre mandando uma palavra, sempre animando as famílias, não deixando com que as famílias sejam envolvidas com esse mundo macabro, né? Com essas vozes malignas, que estão permeando através das redes sociais, através das emissoras de televisão. Então, esses programas é para te livrar dessas vozes diabólicas, tá bom? Eu não trouxe água para cá, estou aqui seco de sede. Então, abençoados, quero que você tenha aí uma tarde abençoada, que você tenha aí uma noite abençoada. Aqueles que puderem estar comigo, eu vou estar de braços abertos recebendo vocês. Aqueles que não puderem estar, vamos estar pelas redes sociais, pelo aplicativo, pelas rádios, mas você ligadinho aí na palavra de Deus, tá bom, queridos? Tenham todos aí uma tarde abençoada. Deixa eu ver quem está aqui. Olha que presente maravilhoso ganhamos, o dom. Irmã Soraya, irmão Alpídio abençoado, irmã Ivete, Débora, glórias a Deus, até ela lá. Leandro, Elizabeth, Sandra, o Alexandre abençoado, Cláudio, não sei quem é esse defensor da verdade, tomara que seja defensor da verdade, da graça e da verdade, porque tem uns que só fala da graça e a vida na carne direto, um bando de pinguço, um bando de mentiroso. Tomara que seja quem pregue a graça e a verdade, porque eu estou cheio dessa turma aí que diz que prega a graça, e todo mundo na carne, fazendo um monte de carne, fornicando, adulterando, mentindo, todo mundo fazendo o que a carne gosta. Para mim, comigo não casa, né? Comigo eu não tenho pacto com isso, não. Eu tenho pacto com a verdade, tá? Em nome do Senhor. Tem aí um grupo de pessoas que não pode ser contaminada com mentiras, tá bom? Então eu quero declarar na mente de cada um de vocês a bênção do Senhor. Vocês vieram da pátria celestial, então se comportem
como pessoas da pátria celestial. Tá bom, queridos? Tenham todos aí uma tarde abençoada. Fala comigo, meu telefone 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. 98602-2369. Fala comigo.